Olá, hoje eu vou apresentar para vocês uma história que fala de muitos fios e tramas, né? Linhas, laçadeira, tear. Tear é um instrumento muito antigo de tecelagem, desde os primórdios, e o tear ele sempre aparece nas histórias, em algumas histórias, sobretudo as histórias de tradição oral. O que é tradição oral? É que é contado muitas vezes de boca em boca. É contado tantas vezes que vira uma tradição contar, falar, sair da boca, contar de boca. Porque antigamente não existia livro, era tudo narrado, né? As pessoas se juntavam numa grande roda para ouvir histórias. Se a gente estivesse na sala de leitura, por exemplo, estaria uma roda e eu estaria então contando, narrando ou lendo para vocês, certo? Então era bastante comum as narrativas serem passadas assim, oralmente, como se fosse uma tradição. Então, como eu falei de fios, linhas e tramas e do tear também, eu trouxe até um tearzinho, um tear moderno de hoje, que foi muito usado para fazer echarpe. Então, esse tear é um tear manual, é um tear pequeno, né? Que aqui você vai traçando com os dedos os fios, né? Vai puxando também com uma agulha de crochê, certo? Então, e aqui eu tenho um bordado. Esse é diferente, ele não é usado, não é feito no tear, ele é feito à mão. Eu tenho aqui o arco, né? Ó, o avesso, eu prendo o tecido no arco e faço o meu bordado. Esse bordado que eu fiz, ele faz referência a uma história que vocês vão conhecer um dia, que se chama Pele de Foca. Olha o traço que eu coloquei, né? Primeiro eu desenhei num papel, depois eu transferi para cá e primeiro eu vi algumas imagens na internet para me inspirar também, porque eu queria fazer uma coisa bem bonita. E aí depois que eu olhei, eu comecei a traçar o meu próprio desenho, que é isso que a gente tem que fazer, não tem que copiar nada. Você faz seu próprio desenho, aquilo que te inspira, certo? E transpira, sai no papel e sai no bordado, no caso aqui. Então, esta é a pele de foca. Se vocês olharem bem, ó, a cabeça da foca está sobre a cabeça dela, aqui a pele, as patas da foca, né? E por que ela está seminua? Porque tirou a pele e aparece então o corpo da mulher. Então, existe um mito contado, né, de mulheres que afundam, quando o navio afunda, né, que as mulheres afundam no mar também, depois elas retornam transformadas em foca, mas essa não é a história que eu vou contar hoje. Eu estou falando de bordado, de trama, de fio, de linha, certo? E eu escolhi um conto de uma escritora, é a Marina Colasanti. Vale muito a pena conhecer a Marina Colasanti, os seus livros, né, o seu acervo. E eu vou ler este aqui para vocês, A Moça Tecelã, certo? Aqui vocês podem ver o nome da autora, Marina Colasanti. É sempre bom conhecer as informações do livro, né? Quando a gente vai ler quem é o autor, qual é a editora que publicou, conhecer as editoras. É importante, são dados importantes para quem é leitor. Aqui no cantinho a gente vai encontrar a editora. Esse Gzinho aqui significa global, certo? Essas palavrinhas aqui, ó, esses escritos aqui, eles estão apenas informando quem são as bordadeiras dessa ilustração, porque neste livro, especialmente, as ilustrações são bordados, como vocês podem ver. Então, como o tema é tecelagem, ou tecer é o mote dessa história, então o bordado aqui nas ilustrações torna muito mais belo, né, o livro e a aproximação com ele. Então, a Moça Tecelã, ela vai narrar o quê? É a história de uma moça que vai tecendo, e chega um momento em que ela se sente sozinha, então ela pega os fios
joga na lançadeira e começa a tecer. E tecendo, ela então começa a tecer uma companhia para ela, um companheiro para ela, que ela está se sentindo sozinha, está sentindo solidão. E aí que começa a nossa história. Vou ler só a sinopsezinha aqui de trás para vocês verem. Uma história de amor, entrega e desencanto, e a possibilidade de tecer um recomeço com a luz da manhã, na urdidura perfeita do texto de Marina Colasanti e do bordado das irmãs Dumont. E todas vão sendo aí guiadas pela luz, porque a moça, tecelã, ela escolhe o fio conforme o tempo, a luz. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la na janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa pronto para ser comido. Uau! Se vinha sede, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que sabia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido a seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam a companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram na porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque, descoberto o poder do tear, em nada mais ele pensou a não ser em todas as coisas que ela poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse ele para a mulher.
E parecia justo, agora que eram dois, exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para que a casa acontecesse. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter um palácio? Perguntou ele, e sem querer resposta que fosse, já foi ordenando que seja de pedra e com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses a moça trabalhou, tecendo tetos e portas e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha mais tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha mais tempo para arrematar o dia. Tecia, tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da laçadeira do seu tear. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele advertiu. E antes de trancar a porta, ele disse: faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo ela própria, trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros, e pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia. Sonhava com novas exigências e, descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se no tear e, desta vez, ela não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a laçadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, desteceu as carruagens, desteceu as estrebarias, desteceu os jardins, depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham. E novamente ela se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta, não teve tempo nem de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada invadiu-lhe, subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios delicados, traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. A moça tecelã. Marina Colação.